Olá, sou a irmã Francisca Ferreira, venho trazendo mais assunto da inspiração recebida. Então chamo aqui a sua atenção para o próximo assunto, que é sobre a mudança de tempos através dos acontecimentos. No passado, os profetas do Senhor viram o futuro, que é realmente os nossos dias presentes de hoje, dias atuais, e viram os dias do porvir, que são os dias depois destes, e outras épocas, prevendo todos os acontecimentos que ocorreria no fim dos tempos e no futuro distante. Deus é o justo juiz e falou pela boca do seu Filho Jesus Cristo dos acontecimentos proféticos dos fins dos tempos, e por causa dos falsificadores da palavra de Deus, Jesus Cristo está dando um aviso. Este aviso encontra-se em Mateus 5, 17 a 20, para que ninguém mude o aspecto da doutrina ensinada por ele, Jesus Cristo, e do que está escrito nas Escrituras Sagradas, a forma como ele mesmo falou e ensinou. Agindo assim, ele, para que a sua igreja enxergasse a luz da verdade em suas palavras e doutrina. Jesus Cristo agiu assim, para que o homem não venha errar o caminho da salvação, pois houve um período de tempos antes do nascimento de Jesus Cristo, em que todas as pessoas não os tinham a liberdade para pegar nos livros e pergaminhos sagrados, nem mesmo entrar onde eles estavam guardados. Ninguém podia pegar, ler e ver o que estava escrito e como estava escrito, para que o homem fosse orientado diretamente da fonte de informações verdadeiras. As pessoas somente ouviam o que era lido pelos sacerdotes e escribas, pois só eles eram autorizados. E esta ação era de forma legal naquela época. Então, as pessoas da época acreditavam no que eles afirmavam ser, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mudou o aspecto da ordenança, envelhecendo através dos tempos o primeiro concerto com o nascimento de seu Filho Jesus Cristo, e cumprindo nele todas as coisas, mediante o sacrifício expiatório pelos pecados dos homens. Jesus Cristo, sacerdote por excelência, segundo a ordem de Melquisedeque, o prometido e conhecido desde a fundação do mundo, mas revelado nos últimos tempos, aquele Jesus Cristo, o Messias, que foi crucificado na cruz, trouxe novidade de vida com o seu ensinamento doutrinário do Santo Evangelho para todos que aceitarem e receberem no coração a palavra de Deus. O Santo Evangelho gerou liberdade de salvação para os que ouvirem e aceitarem, recebendo no coração a palavra de Deus. A salvação veio de Deus por Jesus Cristo e entrou no mundo, e o mundo tem a boa palavra de salvação e de vida eterna na pessoa santa de Jesus Cristo. Temos o perdão dos nossos pecados
pelo seu sangue expiador. E temos a palavra dele, garantida de todo aquele que nele crê. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui é um acontecimento que ocorre com aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. Entende-se que todo aquele que nele crê, como diz as Escrituras Sagradas e como Jesus Cristo ensinou, estes não andarão sedentos nem famintos, ansiosos, cocheando em dois pensamentos, pois o conhecimento do ensinamento doutrinário de Jesus Cristo não deixa a pessoa ficar com dúvida, nem andar sedento, buscando o conhecimento em outros apriscos, mas sim fica quieto, sabendo o caminho em que está andando. Este tem o conhecimento, sabe diferenciar o verdadeiro do falso, o precioso do vil, porque buscou e conheceu, aceitando a forma como está falando nas Escrituras Sagradas. Deus é o justo juiz. Ele deu a liberdade para todos quantos quiserem examinar as Escrituras Sagradas e conhecer as verdades. E conhecendo as verdades, pela verdade, todos foram e serão libertados. E o amor da verdade pela verdade o salvará nos dias maus. Mas para conhecer a verdade de Deus em Jesus Cristo é preciso examinar as Escrituras, pois encontra esta palavra Jesus falando, referência ali em João 5:39, e crê como diz as Escrituras. A referência, João, capítulo 7, verso 38, isto é, acreditar como está escrito, do jeito como Jesus Cristo falou. E está escrito, pois as Escrituras é a própria palavra de Deus escrita e se cumprem do jeito que nelas mesma está falando, e é a palavra que Jesus Cristo falou em seus ensinamentos que vai julgar no último dia. Referência João 12:48. É preciso crer na forma como está escrito, pois diante de todos foi colocado a salvação e uma única opção. Existem dois caminhos: o da salvação em Jesus Cristo pela verdade e o da perdição no diabo Satanás pela mentira. A escolha é sua e de cada um, e a responsabilidade também. Então, despertem antes que seja tarde. E lembrem-se que são muitos chamados e poucos escolhidos. São chamados muitos para trabalhar com o Evangelho do Reino de Deus, mas dos muitos chamados, por não vigiarem, caem em muitas tentações e não se levantam. Por isso, não são aprovados estes dentre dos muitos chamados. Eles prestam o seu trabalho, mas não são aprovados por Deus, que é o Senhor, dono do trabalho do campo. Então, prestem atenção, esforçai a ser um dos poucos escolhidos. A salvação vem de Deus por Jesus Cristo, mas você é quem escolhe se quer ser salvo ou não. Despertem, acordai e vigiai antes que seja tarde. Cuidado com os falsos profetas. Eles não têm piedade. São árvores de frutos contaminados. Os falsos profetas são conhecidos pelas suas palavras de mentira
e ações, porque as ações são sinais de identificação. Assim também, Deus, o Criador, prova os corações de cada um e conhece os pensamentos e intenções de todos. E os que se achegam a Deus, cobiçando para adquirir proveito da sua palavra, para interesse próprio e cobiça, Ele, Deus, conhece todos. Portanto, não tem para onde fugir e se esconder da justiça de Deus. Então os frutos de cada um são provados a sua qualidade. Atenção, aqui refere-se aos falsos profetas no plural dos tempos intermediários e não ao falso profeta no singular, conhecido como o anticristo do fim dos tempos. Os falsos profetas é todos aqueles que professam conhecer e servir a Deus como servos salvos por Jesus Cristo, mediante o santo evangelho da graça, mas nega-o no manuseio da palavra, não concordando, traspassando e mudando o sentido do entendimento da palavra de Deus. Não concorda com a forma como está escrito, mas sim nega-o no manuseio da palavra, tornando-se leviano, e nega o Filho de Deus, o Jesus Cristo, quando deixa de falar a verdade, mudando o sentido do entendimento da palavra que Jesus Cristo ensinou, e engana a outros com aparência de verdadeiros servos de Deus. O trabalho dos falsos profetas é voltado somente para transformar a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, para salvar o mundo, convertendo em mentiras. Eles consultam a palavra de Deus e convertem o entendimento diante dos ouvintes que lhe assistem em mentiras, fazendo-os errar o caminho. Estes que se dizem servos de Deus sabem a verdade e aceitam a mentira. Eles mesmos se encontram lutando contra o próprio Deus. Então aqui está um pouco do assunto da inspiração recebida. Voltaremos com mais assuntos, se assim o Senhor nos permitir.